Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fabiana Silbor e o DNA está no ar ao vivo. Hoje a nossa conversa é bem profunda. Comigo está o professor, geógrafo Renato Muniz. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Fabiana. O senhor tem uma história que remete à educação e ao meio ambiente. Nessa semana em que temos falado tanto sobre esse tema e que não se esgota dizer sobre isso, como que o senhor tem visto a análise que a gente faz a respeito do meio ambiente, de que é uma coisa distante, para fora, lá longe? As pessoas ainda têm que alcançar, na sua opinião, esse entendimento que o ambiente é uma coisa interna primeiro, ou o senhor acha que a gente já melhorou? Pois é, eu sou muito otimista. Eu acho que já melhorou muito, mas muitas pessoas ainda acreditam que o meio ambiente é o que está para fora. Quando as pessoas se referem, às vezes, a meio ambiente, elas olham para fora. O meio ambiente, a natureza, como se fosse algo externo a si próprio. Na verdade, o meio ambiente é tudo, é o que nós temos. É o nosso quarto, a nossa empresa, nosso escritório, é o ambiente da cidade, né? O meio ambiente é o que nos cerca. Eu acho que a falta dessa visão, a falta de uma perspectiva mais ampla de meio ambiente, inclusive nos prejudica a entender melhor esse meio ambiente e a tratar melhor esse meio ambiente. Que assim, eu sei que o senhor não tem essa resposta pronta, né? Mas como o senhor é estudioso e acompanha essa evolução há tantos anos, por que a gente não entende qual que é a dificuldade de percepção da atitude interna, que é, na verdade, para tudo, não é só para o meio ambiente, mas especificamente para isso que já foi dito, repetido, escrito? Eu acho que são várias as respostas. Eu acho que nós não temos uma única resposta. De certa forma, o ser humano quer se colocar, e não é, superior, ou se julga superior ao meio ambiente, ele se julga superior aos animais, ele se julga superior às coisas da terra. Eu acho que esse é um grave problema. O senhor acha que não é? Não, não somos. Nós fazemos parte, né? E não somos de forma alguma superiores, e eu acho que muita coisa nós ainda não entendemos nessa dinâmica da natureza, e portanto nós somos um elemento, apenas mais um elemento dentro desse processo muito rico, muito contraditório. Então essa talvez seja uma das questões envolvidas nessa resposta, né? A outra é que durante muitos anos, já 400, 500 anos, o ser humano vem mercantilizando muito a natureza. Não só a natureza, nós mercantilizamos o tempo, nós mercantilizamos o espaço, nós mercantilizamos a vida. E essa mercantilização é muito danosa para essa percepção integrada, né? Então, acho que essa é uma das respostas. O senhor tem uma propriedade que o senhor decidiu transformá-la numa escola, onde o senhor recebe grupos para que essas pessoas possam ter lá uma aula sobre meio ambiente, vivenciar esse meio ambiente. Nós estamos numa sociedade que também tem propriedades, mas que normalmente as pessoas querem ficar longe do ser humano. Se compra casa, se faz condomínios, normalmente porque você quer ali o seu grupo, você não quer ficar perto de estranhos. O senhor está fazendo totalmente o contrário, você está levando pessoas desconhecidas lá para dentro, levando gente que o senhor nunca viu, no sentido assim de que, eu tenho uma referência que é estudante, mas por que isso assim? É tão na contramão dos processos atuais? O educador, o verdadeiro educador, eu penso, ele deve, acima de tudo, gostar de gente, né? Então, eu me considero um educador, eu gosto de gente, acima de qualquer coisa. Sempre que eu pude falar para alguns alunos de pedagogia, principalmente, e para outras profissões, de modo geral, eu digo, se quem quer ser professor, né, deve, antes de mais nada, gostar de gente. Então, eu gosto de gente, porque, principalmente, devido à diversidade das pessoas, os pensamentos, as ideologias, enfim, eu acho que gente, eu gosto, gente é bom, né? Eu acho que o ser humano não existe isolado, não existe sozinho, tá? Então, em primeiro lugar, receber essas pessoas, poder conviver, poder aprender com as pessoas. Eu não tenho aquela perspectiva de que a propriedade, ela, principalmente no caso nosso da propriedade rural, ela não deve ser visitada, eu não preciso esconder nada do que eu faço lá. E eu posso compartilhar o que eu tenho lá, eu posso compartilhar o meu ideal de conservação, eu posso compartilhar algumas coisas que ao longo da vida eu fui descobrindo, né? Como, por exemplo, o trabalho simples das minhocas na produção do humus, o trabalho, por exemplo, de tentar resolver o problema das águas servidas, né? Das águas residuárias numa fossa biosséptica, o meu amor
pelas árvores, pelos bichos soltos, né? Bichos no ambiente deles. Eu acho que a gente pode compartilhar essa sensação, acho que a gente pode compartilhar, não preciso esconder isso. Tá? Eu não tenho medo, é uma propriedade produtiva, é uma propriedade que eu considero bonita e que ao longo do tempo eu fui tentando preservar suas características. Então, por que não dividir essa propriedade? Por que não dividir as árvores que eu plantei lá ou que eu preservei com as outras pessoas, né? Professor, tem uma receita para gostar de gente? Bom, receita não tem, né? Até eu acho que gostar de gente é um pouco contraditório com receita. Gostar de gente é gostar de diversidade. É perceber que as pessoas são diferentes, é respeitar essa diversidade acima de qualquer coisa. E isso é um exercício fantástico, inclusive, é se gostar, né? É se perceber dentro de um contexto maior. Talvez seja por isso tão difícil, assim, porque a gente não aprende a gostar muito de si próprio, isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, e aí a gente também não aprende nesse exercício de não entender as próprias limitações, reconhecer os próprios potenciais, também não percebe isso no outro. Ou talvez a sociedade queira nos limitar, né? A sociedade queira nos enquadrar. E aí a gente não percebe fora desse quadrado, a gente não consegue enxergar a beleza do outro, né? Enfim, é tudo isso e isso dificulta o relacionamento, né? Nós não nos compreendemos e não compreendemos o próximo. Então, acho que isso é fundamental para você poder gostar do outro, é gostar de si próprio, é gostar da diversidade. O senhor tem uma formação muito ampla, não só no sistema acadêmico, mas também como pessoa, e sempre foi convidado para fazer parte de grupos, né, de gestão, estar participativo nos processos de ação, de construção, nos programas políticos, exerceu cargos. E sempre quando havia algum momento em que aquilo não condizia com os valores que o senhor acreditava, o senhor não se furtou a se posicionar e muitas vezes a se retirar dessa função ou desse momento, né, em posição a grupos, porque não queria que a sua conduta dentro desse processo fosse desviada. Dentro de toda essa história, em algum momento o senhor se arrependeu de ter tido essa posição firme? Eu me arrependo de muita coisa, eu me arrependo toda hora, todo instante, e não me arrependo de nada, Fabiano. Acho que nós somos muito contraditórios, o ser humano é contraditório, né? Claro que eu estou brincando com você, claro que muita coisa eu gostaria de ter feito, muita coisa eu não fiz, muita coisa eu ainda quero fazer, né? O ser humano é contraditório. Me lembro muito de uma música, me parece que é uma música do Caetano e do Gil, ou do Caetano ou do Gil, enfim, que o ser humano deve ser capaz de entrar em qualquer lugar, entrar em qualquer uma e sair de qualquer uma, ou então do Gil que fala assim, meu rumo sou eu quem traço com régua e compasso, quer dizer, meu caminho sou eu quem traço com régua e compasso, e nesse caminho a gente deve ser capaz de aprender, e aprender às vezes a duras penas, né? Mas aprender sempre e não perder nunca a perspectiva do amanhã. E nessa ideia que o senhor está falando, né, que o senhor aqui buscou uma música, nessa ideia de educação, o senhor é favorável a isso, assim, a música brasileira, a ideia da vontade latina, que é típico da nossa cultura e que a gente tão pouco vê, porque a gente fica herdando coisa de outros países que não tem nada a ver com essa cultura, a questão de inserir nossa literatura, o senhor sente falta disso no processo? Eu sinto muita falta, muita falta. Eu não sou saudosista, eu acho que existe muita coisa nova que vale a pena, eu acho que existem coisas belíssimas sendo produzidas hoje, pessoas novas com todo um gás, mas por outro lado eu sinto falta sim de uma cultura latino-americana. Nós somos latino-americanos, nós temos uma tradição, né, ibérica, nós temos uma tradição portuguesa, espanhola, nós temos uma tradição africana, indígena, e infelizmente isso não está sendo valorizado. No tempo em que eu me formei, era muito intensa uma ideia de integração latino-americana. Nós convivíamos com exilados chilenos, argentinos, uruguaios, paraguaios, bolivianos, né? Eu acho que se perdeu um pouco essa ideia dessa identidade latino-americana que é nossa, tá? Que eu acho que nós não deveríamos ter perdido. E isso trouxe reflexos, por exemplo, na perda
do conhecimento da literatura latino-americana. O que é que nós conhecemos de literatura latino-americana? Talvez a gente conheça o Gabriel Garcia Marques, que é ótimo, lindo, belíssimo, né? Nós conhecemos conhece esse mesmo porque ele foi para frente de cinema, de uma mídia maior, né? Mídia maior. Um Eduardo Galeano, um Jorge Luiz Borges, quer dizer... Mas se produz muita coisa hoje nos países latino-americanos em termos de literatura, em termos de música, e nós não conhecemos. Não se trata de ser saudosista, mas se trata de realmente perceber o que nos cerca, né, em termos culturais. E, por outro lado, eu acho muito importante que a gente ouça, inclusive por uma questão de formação cerebral mesmo, neurológica, tá? Que a gente ouça a música na nossa língua. Né? A música é uma linguagem universal. Eu não preciso nem entender o que se fala para poder gostar de uma música, de um ritmo, mas eu não posso prescindir da música na minha própria língua. É a maneira como essa música vai entrando e vai massageando o meu cérebro, né? É importante ouvir todas as músicas, mas é importante que eu ouça a música na minha língua como parte do meu processo de formação, do meu processo de formação cultural. Assim como é importante que eu veja o mundo não só a partir dos olhos dos outros, mas a partir dos meus olhos. E quando eu digo a partir dos meus olhos, não significa que eu precise ir aos lugares, mas eu quero ler o mundo, eu quero ver o mundo a partir dos meus pares. Eu quero que uma pessoa me conte com a minha língua o que ela viu e não a partir do olhar estrangeiro. Eu acho que nós perdemos um pouco esse olhar nosso, esse olhar próprio, né? Do brasileiro, esse olhar nacional. A gente valoriza muito, não que as pessoas não mereçam, porque merecem também, mas a gente valoriza muito quem vem de fora, né? Aquele antigo ditado, santo de casa não faz milagre, né? A gente tem que mudar isso mesmo. Professor, para a gente finalizar, o senhor é contra os rótulos? Sou totalmente contra os rótulos. Eu acho que o ser humano é muito rico para se sujeitar a rótulos, né? E os rótulos não revelam o que tem dentro. E é interessante que, apesar disso, há uma conspiração a favor do padrão como maneira, na minha opinião, de manutenção do poder. Com certeza, de manutenção do poder, manutenção do status quo, isso limita a criatividade, né? Isso limita viver a vida em toda a sua plenitude, com liberdade, porque eu acho que um dos fundamentos mais importantes da vida hoje é a liberdade. A liberdade não deve ser enquadrada, porque senão não é liberdade. Ao falar de liberdade e criatividade e perceber o processo histórico, tudo foi conquistado por meio de algum momento de guerrilha, né, de luta não só armada, mas de combate a alguma ação. O senhor acredita que a gente vai conseguir construir uma sociedade de liberdades e criatividades de uma maneira equilibrada, sem precisar ir para a frente de batalha? A gente pode falar em guerrilha cultural, né? A gente pode falar e jogando aos poucos algumas ideias. A frente de batalha pode ser o dia a dia, a frente de batalha podem ser pequenos elementos, pequenas lutas, né, cotidianas. Isso não deixa de ser uma batalha, né? E esses enfrentamentos, o senhor continua tendo todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Enfrentamentos vários, enfrentamentos contra a mesmice, enfrentamentos contra o pensamento único, enfrentamento contra as pessoas que acham que devem tirar vantagem de toda maneira a qualquer preço, enfrentamentos contra a discriminação, enfrentamento contra a violência. Eu acho que são enfrentamentos diários. É claro que nem sempre a gente dá conta, nem sempre a gente resiste, mas eu acho que são enfrentamentos diários para que a gente consiga ir avante. Muito obrigada, professor, por se expor, por trazer aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto o senhor e a sua essência. E que o senhor possa voltar, porque esse papo podia durar muito tempo para a gente chegar bem mais perto do seu DNA. Muito bem. A você em casa, o nosso agradecimento pela audiência e sempre conosco, porque sua presença é muito importante. Entre em contato pelo dna@band.com.br, faça suas ideias valer a pena, dê suas sugestões, críticas construtivas. Aqui é um modelo de programa diferenciado para atender aquilo que você quer ver e também para demonstrar que existem essências valorosas que podem ser a cada dia mais destacadas. Muito obrigada e até o próximo programa.